Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo duas negociações aí do mercado da bola. O Fortaleza está encaminhando a contratação do goleiro Santos do Flamengo e o Bahia contratando aí o Everton Ribeiro também do Flamengo. Quero convidar você a ficar até o final do vídeo, porque no início do vídeo a gente traz aí o Nicola falando tanto do Santos no Fortaleza como do Everton Ribeiro no Bahia, e depois eu trago matérias da Sport TV, onde também na Sport TV fala-se do Santos no Fortaleza e do Everton Ribeiro no Bahia. Então fica até o final do vídeo, que esse vídeo inteiro aí vai ser falado somente desses dois jogadores. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Então vamos para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Bora mudar de assunto de novo e falar agora sobre goleiro Santos. Ex-Flamengo, negociações avançadas para que ele se torne atleta do Fortaleza. Há bastante tempo, Santos já havia percebido que o clima para ele no Flamengo era dos piores. Começou a temporada de 23 como titular, chegou a fazer 26 partidas, mas no primeiro momento perdeu a condição de titular por Matheus Cunha e depois virou o terceiro goleiro com a chegada do Rossi, o argentino. Dessa maneira, com um salário alto, na casa dos R$600 mil por mês, não havia outra alternativa para o Flamengo do que negociá-lo. E o Fortaleza é o clube com quem o Flamengo trata os últimos detalhes, negócio em definitivo, tá? Fortaleza está adquirindo o atleta para ficar com ele, assinando um contrato longo. Santos, que foi titular da campanha ou das campanhas de títulos da Libertadores da América e da Copa do Brasil da temporada de 2022. Boa alternativa para o Fortaleza. O que você pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e avalie. Bora falar agora sobre Everton Ribeiro, onde vai jogar o meio atacante, cujo contrato com o Flamengo se encerra nas próximas horas. Na virada de 31-1, ele deixa de ter contrato com o Fla. Inclusive, pretendo fazer nesse dia 1º um vídeo falando sobre atletas disponíveis no mercado, os atletas desempregados. É o caso do Everton Ribeiro, que tenta há meses a renovação do contrato com o Flamengo. Mas se o Everton faz concessões, o Flamengo endurece o negócio. Desde a última quinta-feira, o Flamengo, ou melhor, o Everton havia feito uma última contraproposta ao Fla. A ideia do Flamengo é oferecer um ano de contrato, certo? O Everton sugeriu um ano, prorrogável por outro ano, caso ele bata algumas metas. E o Flamengo nem sequer respondeu a essa proposta. Diante desse cenário, o Everton já autorizou seus empresários a abrirem negociações. Internacional e Cruzeiro são os maiores interessados, mas notícia desse dia 31, Bahia entrou forte na parada e quer a contratação do atleta de 34 anos de idade, que desde que chegou ao Flamengo disputou 391 partidas, com 45 gols, 61 assistências e 11 títulos. São 7 temporadas muito vencedoras. São Paulo, Corinthians e Fluminense também estão de olho na possibilidade da contratação do Everton, se de fato esgotarem todas as chances dele ficar no Flamengo. Aí sim trata-se de uma grande opção de mercado. Ainda não, né? Fortaleza, né? A qualquer tá momento, tudo, então, mas... Ah lá, bastante. encaminha. Então tá, então ainda não. Encaminha não tá daqueles verbos que a gente só usa e usa muito nesse período do ano, né? Não usa encaminha pra mais nada. Depois mas eu tenho até um certo ranço, mas nessa época do ano tá tranquilo. Tá liberado. Tá liberado, então tá bom, é open bar de encaminha. E nesse momento, então, o Fortaleza encaminha a contratação do goleiro Santos do Flamengo. Em determinado momento, o Fortaleza falou no final do ano passado, ao fim da temporada, no ano passado, que já é semana passada também, né? Mas foi bem no fim da temporada. Exatamente. Foi bem no fim mesmo, acabou o Campeonato Brasileiro, régua passada, o Fortaleza falou em Tadeu. E agora encaminha a contratação do Santos. Então, quer dizer, o Fortaleza busca um goleiro para 2024. E aí, Luiz Teixeira? E aí que características se encaixam bastante com a ideia de jogo do Vojvoda, né? Você falou do Tadeu, interessava ao Internacional também, mas o Inter fez um movimento no mercado, inclusive negociando com o Corinthians para trazer o Ivan, ex-Vasco, a gente está falando do Vasco agora, até para o Corinthians ficar com uma porcentagem maior do Carlos Miguel, que hoje é o reserva do Cássio e pertencia ao Internacional. Então, isso fez com que o Inter desistisse do Tadeu e contratasse o Ivan. A desistência do Fortaleza com o Tadeu foi por outros motivos. Acho que se encaixa, acho que vai ter muito tempo de
de jogo com o Vojvoda, chega para ser titular do Fortaleza e não tem mais espaço no Flamengo, né? A gente falava desde da saída dele do time titular, para o Matheus Cunha ser o titular, depois ainda perde na fila de disputa para o Rossi com a chegada dele, depois daquele período de 6 meses de pré-contrato assinado. Acho que é uma boa para todo mundo, né? Um jogador que tinha mais 2 anos de contrato com o Flamengo, né? Vai chegar para o Fortaleza para jogar, sendo que e já é um jogador muito experiente, né? Tem mais de 30 anos de idade, campeão olímpico. Então acho que é uma boa pro Fortaleza, pro Santos, mas principalmente pro Flamengo. E é compra, não é empréstimo. É isso. Isso. Não é. Por isso que eu acho que a melhor pro Flamengo, por ser compra e não empréstimo. Entra a grana, né? E eu nunca entendi muito bem essa perda nessa disputa com o Matheus, principalmente com o Rossi, sim, especialmente pelo glamour da contratação e tal, muito esperado. O Flamengo ficou 6 meses esperando o cara, né? Para jogar Libertadores, e aí quando chegou... Chegou e não jogou. Mas enfim, eu nunca entendi, nunca ficou muito claro para mim. Quais eram os critérios ali? Em que o Matheus saía tão na frente? Eu acho que nunca ficou muito claro para mim. Teve alguns jogos ruins e ele acabou ficando um pouco marcado né? por a algumas Supercopa ficou marcada. Falhas pontuais, assim, que não foram, assim, seguidas atuações ruins, mas algumas... Não acha uma grande injustiça o cara pagar essa conta para sempre? Eu acho. Eu acho. Um pouco, Vocês querem ver um outro exemplo? Até acompanhei uma entrevista dele nesse final de semana, acho que a ESPN. Andrés Pereira, falando que ainda volta, que tem o Flamengo e tal. Mas assim, e aí eu vi os comentários. Aliás, fica aí a dica para 2024. Evitem ler comentários. Cara, assim, parece que a gente está falando de um cara... Gente, ele voa na Premier League. Ficou marcado por um erro no próprio Flamengo. Claro, o torcedor flamenguista lembra muito daquilo ali, né? Sim. E tal. Tem aquela memória muito viva ainda. Até pela maneira como foi, contra o Palmeiras, final de Libertadores e tal. Mas ele vai pagar essa conta para sempre? Vai. Resposta, vai? Sim. Mas infelizmente, não. Não, tá. Não, infelizmente. No caso do Santos, acho que é mais diluído. Não tem um grande lance assim como esse do Andrés. Que sim, é um exagero, Exagero, né? Mas é assim que o ambiente do futebol brasileiro funciona, né? Só sei que foi assim, né? É muito, muito duro, eu acho muito exagerado e muito injusto com os Acho que nem jogadores. só do brasileiro, né? Eu lembro muito do Karius, lembra o goleiro do Liverpool, que falha numa final de Champions League. Também. É duro. Também. Bom, quem não vive esse momento é a seleção argentina. Vocês lembram quando a gente também, era feliz? Eu não lembro. Faz tempo. Mas o Everton Ribeiro foi tetracampeão brasileiro 2 vezes pelo Cruzeiro, 2 vezes pelo Flamengo. Vencedor serial. Uma máquina de vencer. Um grande ídolo também no Cruzeiro. O Cruzeiro teve muito interessado, mas o Bahia, agora Grupo City, né, saiu na frente, tem o Rogério Ceni e tal, e aparece aí como destino mais provável do Everton Ribeiro. Quando o Martim deu esse destaque lá no início do jornal, eu falei, vamos retomar, não pelo destino, porque ainda não é oficial, tá? Tudo aponta para, mas não é oficial. Mas eu quero falar da maneira como o Flamengo tratou o Everton Ribeiro. A gente está falando desse contrato que está para vencer no final do ano há muito tempo. Quando o Flamengo começou a negociar com o Bruno Henrique, quando o Flamengo chegou, Bruno Henrique que renovou, né? Quando o Flamengo abre... Depois de uma pressão que o Palmeiras imprimiu no no Flamengo. Palmeiras, isso, bem lembrado, bem lembrado. Quando o Flamengo abre negociação também para renovar com o Gabigol, o Everton Ribeiro está lá na fila. O contrato do Everton Ribeiro para vencer no final do ano, todo mundo sabia. 7 anos, tá, gente? 7 temporadas no Flamengo, Everton Ribeiro. Para mim, do grupo multicampeão de 2019, ele já estava no elenco, o mais subvalorizado. O Everton Ribeiro não merecia esse tratamento do Flamengo. O contrato ficou para vencer e venceu. Everton Ribeiro livre no mercado, pode fechar com o Bahia então, Martim? Everton Ribeiro livre no mercado é algo que a gente não imaginava, né? Não Porque imaginava. Ao longo do ano a gente falou de interesse do Grêmio, interesse do São Paulo. Inter, Cruzeiro, Corinthians. Pois é, Inter, Cruzeiro, aí Corinthians, exato, aí agora aparece o Bahia como favorito. É natural, um jogador dessa qualidade, desse tamanho, vai ser disputado por todo mundo. A questão do Flamengo é que ele queria um contrato de 2 anos, ele queria uma renovação de 2 anos, e o Flamengo só estava disposto a oferecer 1 ano, né? E ele queria mais 2. Eu tenho muita curiosidade de saber qual é o papel do Tite nessa conversa toda. Somos 2. Se o Tite libera e fala, não, tudo bem, eu não conto com o Everton Ribeiro, não precisa fazer esforço para renová-lo, ou se o Tite não participa dessa conversa, não tem opinião se é Everton com a diretoria. Deveria, né?
Se ele Pois é o não técnico... sei, tenho curiosidade de Mas saber. o Tite, nas entrelinhas, ele já não dá sinais de que... Quando ele fala da disputa com a Arrascaeta, eu usaria... Chega o De La Cruz para, Exatamente. em teoria, a mesma posição. Os dois serão convocados, desfalcarão o Flamengo na Copa América. Também tem isso, né? Isso é importante. Agora, é engraçado porque o Everton Ribeiro, muita gente dava fora da convocação final. O Tite fez questão de levar para o Tite adora o Everton Ribeiro, o futebol do Everton. Pois é, e aí quando chega o Flamengo, diz que só vê o Everton Ribeiro numa briga de posição com a Arrascaeta, que não vê mais os dois jogando. Eu achei isso um pouco estranho. Então, para mim, tá aí a resposta que a gente busca. O Tite talvez não tenha feito o Flamengo tenha avaliado que o investimento não valia a pena para um jogador que não vai ser titular absoluto, enfim. A gente não sabe os detalhes do que acontece da porta para dentro, assim, mas é estranho, né, ver o Everton é capitão do Flamengo, né? Todas essas taças aí que ele ergueu. Mas eu acho que é estranho vê-lo. Vários recados estão sendo passados, né, nesse período que a Mari citou de não ir atrás para buscar uma renovação o mais rápido possível, ter o período dele poder assinar um pré-contrato com quem ele quiser, ele não assinou, e aí você oferece a renovação de 1 ano com aumento salarial, pelo menos é o que vem sendo destacado, inclusive lá no GE. Globo, de acordo com a inflação, não com aumento salarial, só mais 1 ano de contrato, sendo que há outros clubes dispostos a pagarem mais e oferecer mais um tempo de contrato, aquele que o Everton está desejando, né, e não o que o Flamengo ofereceu. Então, para mim, nesses recados indiretos, está muito claro que a relação entre Flamengo e Everton já acabou. Na minha conta, tem 11 títulos. Não é o Everton Ribeiro? Está contando só o Flamengo? Só o Flamengo. 11 títulos pelo Flamengo nessas 7 temporadas. No total, a gente está falando de um atleta que tem uma Recopa Sul-Americana, 2 Libertadores, 4 Campeonatos Brasileiros, 2 Supercopas do Brasil, uma Copa do Brasil, tem uma Série B também, né? Fora os títulos conquistados na Arábia Saudita, onde ele atuou pelo Al Ahly. É muito impressionante. Gente, eu ainda fico muito impressionada, tá? Vocês vão falar que eu sou uma romântica. A Série B pelo Curitiba? Vocês vão falar que eu sou muito romântica ainda, mas ainda me impressiona. A frieza com que alguns clubes ainda veem seus atletas como se não tivessem... Gente, o Everton Ribeiro é a história recente do Flamengo. Para mim, surpreende ainda mais pelo fato do Everton não ser frio, do Everton viver essa relação Flamengo e família, né? As pessoas conhecem os filhos do Everton Ribeiro com a relação. Ele fez uma publicação sobre o falecimento do Denir, que é completamente coração e emoção. É muito... é uma profundidade muito grande nas falas dele, nas palavras dele, melhor dizendo, né? Porque ele postou uma foto nas redes sociais com texto e imagens do Denir com os filhos dele no Flamengo. E fica parecendo algo muito frio essa tentativa de renovação. Eu entendo completamente que o futebol é profissional. Essa vai ser a justificativa do Flamengo e dá para você entender, porque aí também vai virar uma guerra de narrativas. Mas eu também acho que faltou um pouco mais do desejo do Flamengo e esses recados indiretos mostram que o Flamengo não quer permanecer com o Everton Ribeiro para a próxima temporada. E tudo bem. Do lado profissional do Flamengo, do lado do... E pode. Acho que só o tratamento que poderia ser diferente. É isso. Eu acho que aí você ilustrou muito bem, com um exemplo de respeito, de carinho que ele tem pelo clube, né? Personificado nessa homenagem feita nas redes sociais. Estava olhando o vídeo aqui. O que o Flamengo fez por ele eu achei feio. Para um fim de relação, é importante a gente lembrar, né? Não é oficial ainda essa ida para o Bahia. Não, mas o contrato acabou. Ele não tem mais nenhum vínculo com o Flamengo. Não tem vínculo com o Flamengo, exatamente por isso a gente entende que não vai permanecer. Feio, né? E sobre o Bahia, que demais se o Bahia confirmar a contratação dele. O Everton vai chegar para golaço, vai chegar para ser protagonista, pedido do Rogério, mostra que o Bahia está com força no mercado, mostra que o Bahia está olhando de uma forma diferente do que foi o ano passado, né? Sim. A gente trouxe uma lista de reforços que o Bahia trouxe na última temporada, já com o aporte financeiro do Grupo City. E só nessa sondagem ao Everton Ribeiro já mostra que o Bahia está completamente diferente no seu planejamento para a próxima temporada. Acho que aprendeu, né, com o risco de rebaixamento iminente e sabe que agora tem um técnico também que conhece muito bem o mercado brasileiro. Antes era o Renato Paiva, que estava chegando ao mercado brasileiro. A gente sabe que, por mais que o técnico de fora estude o máximo possível o nosso futebol, ele não vai ter o mesmo perfil de peneira que um técnico brasileiro como o Rogério, e recentemente ex-jogador, inclusive, tem. Então, acho que tem tudo para ser um casamento super certo e golaço do Bahia se concretizar essa contratação. Pois é, demonstra campeão brasileiro com o Rogério Ceni, inclusive. Demonstra, né? Outro tipo de ambição, né? Os 2 títulos do Flamengo, um com o Rogério Ceni. Quando mira um jogador desse tamanho. Assim.
Pois é, se coloca numa outra prateleira, né? Vamos para o Marcos Leonardo. Falando em outra prateleira, há alguns meses, Luiz, até destaquei isso no vídeo que fiz para as nossas redes sociais. O Marcos Leonardo teve Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde o Nicola trouxe aí as informações tanto do Bahia como do Fortaleza. O Fortaleza acertando a contratação do Santos e o Bahia acertando a contratação do Everton Ribeiro. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no canal RB Futebol.